Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste, quero comentar sobre o tempo do Advento. Nós já iniciamos na igreja no dia de ontem, começou o primeiro domingo do Advento deste ano A, na liturgia, e finalzinho de 2025, certo? Mas esse vídeo, ele acaba servindo para qualquer época. Se você está assistindo agora, né, nesse período que eu estou gravando, ou em algum ano mais para frente, porque é um vídeo genérico sobre os símbolos do Advento e como que nós, leigos, podemos carregar esse tempo conosco, tá? Então, em primeiro lugar, o que acontece? A gente já começa a perceber que nas casas o clima é diferente, as casas começam a montar suas árvores, seus presépios, guirlandas, com todas enfeitadas para o Natal, certo? O centro das cidades também já estão todos enfeitados. Muitas lojas já montam muito antes do período do Advento, mas agora o clima já está totalmente diferente, porque todo mundo já está voltado para o que acontecerá no dia 25 de dezembro, para o Natal. Todos estão voltados para o Natal, seja com viés mais voltado para venda de presentes, esse negócio todo, que muita gente acha um absurdo, seja para a questão de fato religiosa, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os casos, existe uma mudança no clima geral, certo? E de fato, é um novo ano que se inicia. A liturgia ela começa o seu calendário no período do Advento, e não junto com o calendário civil atual, certo? No dia 1º de janeiro. 1º de janeiro é a oitava de Natal para nós, né? Dentro da liturgia. Mas o que é todo esse tempo, o que todo esse tempo significa e por que de fato a igreja escolheu este período do ano para iniciar o seu calendário, para celebrar essa preparação para o Natal do Senhor. A igreja ela está celebrando a sua liturgia junto com o cosmos, certo? O mundo material em torno, a natureza, as estações do ano, tudo isso narra a glória do Senhor. Tudo isso celebra a glória do Senhor. E a igreja celebra a sua liturgia junto com toda essa realidade. De que modo? Para o pessoal da Europa, para o pessoal de Jerusalém, de Roma, a galera que mora no hemisfério norte, tá? Acima da linha do Equador, esse período do ano é o final do outono, início do inverno, certo? Então, vamos pegar um pouco da nossa experiência de outono e inverno, que para nós que moramos abaixo da linha do Equador, as estações do ano são invertidas, certo? Então, enquanto aqui é primavera, lá é outono. Enquanto aqui é verão, lá é inverno. E vice-versa, certo? Então, qual é a experiência que nós temos de outono e inverno? Se você não tem, preste bem atenção, né, nos próximos períodos, você vai conseguir perceber isso. Aqui, as noites começam a aumentar no outono. Então, quer dizer, escurece mais cedo e amanhece mais tarde. Agora que nós estamos na primavera, estamos no processo inverso, né? Escurece mais tarde e amanhece mais cedo. Por exemplo, aqui, 5h30 da manhã, o sol já está brilhando, hoje, especificamente 5h30, o sol já está brilhando forte, certo? No período de outono, inverno, 5h30 está tudo escuro ainda. Até 6 horas da manhã, um pouco mais de 6 até, ainda está escuro. E assim também no fim da tarde. Tem períodos agora da primavera, quando eu saio do trabalho às 6 horas, está tudo claro ainda. Já no outono e inverno, 6 horas, já está tudo escuro, certo? 6 da tarde, às 18 horas. A gente tem essa experiência de que as noites são maiores no outono, certo? No fim do outono e início do inverno. E quando começa o inverno, que é o período mais frio, o que está acontecendo? As noites elas começam a diminuir até chegar na primavera, certo? Que tem as noites maiores, os dias maiores. Então a igreja está celebrando, está começando o seu calendário no período em que as noites são mais longas, certo? Lá em Jerusalém, lá em Roma, lá no hemisfério norte, certo? Por que para a gente não é invertido? Porque nós somos uma igreja católica, como um todo, nós celebramos junto. Não vai inverter o calendário, senão não vai haver uniformidade com a gente, vai bagunçar tudo.
Até porque existem outras datas que estão ligadas também ao cosmos, à natureza, que pra gente acaba batendo de outras formas, tá? Isso aí fica para outros vídeos. Mas então, a igreja está celebrando, está começando o ano litúrgico no período de noites mais longas. Por quê? Nesse período de noites mais longas, nós estamos revivendo, nós estamos celebrando a escuridão em que nós estávamos antes do nascimento de Cristo. A escuridão da falta de consciência, a escuridão do desconhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, certo? Que começou a brilhar no Antigo Testamento, certo? A revelação do Antigo Testamento é como uma luz na noite. O nascimento de Cristo é como um novo dia, tá? Então vivíamos nessa escuridão, na escuridão da inimizade com Deus, porque havia um abismo entre Deus e o homem, um abismo escuro, certo? Na escuridão do pecado, porque Ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Cristo é a luz que veio iluminar todas essas trevas, certo? Todas essas 4 trevas. As trevas da consciência, as trevas do desconhecimento de Deus, as trevas do pecado e as trevas da inimizade do homem com Deus. Cristo é essa luz. E por isso que o 25 de dezembro é o ponto ápice em que o Sol está no seu ponto mais distante da Terra, que está perto ali do solstício de inverno, certo? Que acontece no dia 21. E então o Sol atinge esse ponto e começa a subir. Quer dizer, as noites começam a diminuir a partir daquele dia, a partir do dia 25 de dezembro, certo? Que para nós, né, é o contrário. É o solstício de verão, né, para a gente aqui. Mas em todos os casos o Sol passa por esse ponto ápice de distância da Terra e começa a subir, certo? Começa a se aproximar, começa a brilhar e diminuir a noite, destruir a noite, certo? É por isso que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro. E aí vocês vão dizer assim, mas isso aí era festa pagã, que os deuses pagãos, né, o nascimento de Horus no Egito, o nascimento de Mitra na Pérsia também tinha esse sentido, né, mitológico do sol que vem e destrói as trevas. E daí? Né? A igreja celebra junto com o cosmos, não quer dizer que a igreja está achando a ideia dele mais legal e vai lá e copia. Não. O povo pagão, que era muito mais inteligente do que a gente, convenhamos, né? Eles não tinham a revelação. Eles só tinham a inteligência. E com a inteligência deles, eles conseguiram perceber que existia esse movimento no cosmos, certo? Das trevas, do sol, tá? E colocaram celebrações das suas divindades solares nesta época. A igreja, em sua sabedoria e com a revelação, que a igreja ela é inteligente, certo? E ela tem a revelação, ela tem algo mais que os povos pagãos não tinham. Com a sua revelação, a igreja compreende que Cristo é o sol de justiça, é o sol nascente que veio nos visitar, como falou o profeta Zacarias. E então, a igreja ela celebra o nascimento de Cristo com esse mesmo sentido cósmico, certo? Então, a igreja não copiou porque a ideia deles é mais bonita ou porque a igreja está celebrando o paganismo. Não. É porque Cristo é a verdadeira luz, e não Mitra, e não Horus. Certo? E um detalhe, ainda existem historiadores que acham que Jesus nasceu de fato no dia 25 de dezembro, porque a gente não tem uma data precisa, tá? A gente ainda não sabe qual foi a data certa que Jesus nasceu. Alguns historiadores acreditam que sim, que ele nasceu de fato no dia 25 de dezembro, corroborando mais ainda para essa simbologia, certo? Não é só uma ideia cósmica, mas é uma realidade. Cristo é o verbo que se fez carne. Cristo é o mito que se faz história. Certo? Mas vamos adiante. O que mais acontece no Advento? Nós temos 4 domingos que antecedem o Natal, o dia 25 de dezembro. Tanto que o calendário ele é marcado dessa forma. Né? Tem um 25 de dezembro, cai que dia da semana, vamos ver. 4 domingos antes dele, pronto. O quarto de trás para frente é o primeiro domingo do Advento, é quando vai começar o ano litúrgico, certo? Assim que a gente tem uma noção também para saber quando é que será o Advento, quando que começará. Esses 4 domingos, eles são domingos em que a igreja se veste de roxo, certo?
e um domingo de Róseu, que é a alegria, o domingo da alegria, tal como nós temos na quaresma também, certo? Quando passa da metade do período do roxo, vem o Róseu, porque passou da metade, a gente já está vislumbrando a solenidade que tá para acontecer, né? O Natal, é a Páscoa. Então tem um pouco de branco misturado no roxo. Ainda não chegou, mas já está perto. Então tem um pouco dessa alegria, por isso o Róseu, tá? Passa mais da metade do período. Então é o terceiro domingo do Advento, né? Tem o quarto, depois o Natal. E no quarto da quaresma, certo? Passando a metade da quaresma, no quarto domingo tem o Róseu também. A igreja ela se veste de roxo porque o roxo é símbolo de preparação, tá? Por que preparação? Quando a gente vê o céu no entardecer, tem aquela faixa roxa que separa o pôr do sol, o vermelho, né? O amarelo forte, aquele laranja forte do pôr do sol, do outro lado que já está azul escuro. Tem ali uma faixa roxa, certo? Se vocês observarem, que separa o pôr do sol do início da noite. E assim também no nascer do sol, quando é um tempo de sol forte, né? Sem nuvens, e vem aquele nascer do sol com aquele laranja forte, entre o laranja e o azul escuro do outro lado, existe uma faixa roxa. E eu entendi muito bem o roxo depois que eu comecei a conviver com o pessoal aqui da minha esposa, ainda na época do namoro. Que eu vinha pra cá, né, pra a zona rural, e aí tinha um pé de rosa na frente da casa da minha sogra, e o meu cunhado, ele podou esse pé de rosa. O pé de rosa era grandão, bonito, né? Eu sempre vinha aqui, via e tal. E aí ele podou o pé de rosa. Depois que ele podou, começou a nascer folhas roxas. Eu não entendi aquilo. Né? Eu pensei, será que tá morrendo? Será que tá doente? Será que é o quê? E aí eu perguntei, né, um deles, né, olha só, as folhas estão roxas, por quê? Aí eles explicaram que quando poda, depois da poda, né, as folhas roxas, elas estão dizendo que o pé está se preparando para renovar a sua folhagem e as suas flores, certo? Então é um bom sinal, é um sinal de que a planta está se preparando para desenvolver melhor. Olha só o roxo, onde é que apareceu, não é? E, de fato, o roxo tem esse significado de preparação na liturgia e na natureza também, certo? Quando a gente se machuca, né, a pele fica roxa, é sinal de que houve um ferimento, alguma coisa assim, mas é o corpo se preparando para se regenerar, para se recompor, certo? Então tem ali uma ferida, tem uma marca, né? O sol está indo embora, houve uma poda, a pele se machucou, mas existe uma preparação para a renovação, para o que virá, para a alegria que virá, para a vida que virá, certo? Então por isso a igreja se veste de roxo, nesses dois períodos, né, no Advento e na Quaresma. E o róseo, eu já expliquei, né, é o branco misturado no róseo, é a luz que está perto, já misturado no roxo da preparação. E cada um dos dois tempos tem um peso diferente. A Quaresma tem um peso de preparação voltado para a penitência. O roxo do Advento tem um peso de preparação voltado mais para a oração. É o tempo que a igreja nos convida a orar. Por que a oração? De forma mais intensa, né? Rezar mais. Porque a meditação acerca da realidade, da encarnação de Cristo, não é algo que deve ser feito de forma simples, né? Nem somente teológica, digamos assim, mas é uma reflexão que precisa adentrar nas nossas mentes e corações. Né? Tanto pelo significado, né, desses outros elementos que eu vou trazer para vocês aqui. Um deles, por que 4 domingos? Por que 4 domingos? 4 a gente sabe, né, quem me acompanha sabe que é o número das possibilidades. 4 são as 4 possibilidades. E os 4 domingos, eles estão manifestando a realidade da encarnação de Cristo em 4 aspectos. Em 4 aspectos. Primeiro, era necessário que Deus viesse até o homem, porque o homem não conseguiria chegar até Deus. A encarnação de Cristo é o momento em que Deus vem até nós. E Deus vem como o homem em carne, certo? Em carne, sangue, alma, humanos, tá? Deus não vem como, né, sugeria um Deus pagão,
certo? Até porque a realidade dos pagãos, né, o que a mitologia diz? Que um Deus ele não pode aparecer com a sua forma real na frente dos humanos, porque os humanos não seriam capazes de ver isso, senão morreriam. Né? Faz sentido esse negócio, faz sentido, porque imagina a gente ver a face de Deus. Né? O profeta viu Deus de costas, digamos assim, né? No monte, e aí ficou com o rosto resplandecente. Imagine se visse a face de Deus, certo? Nós não somos capazes ainda de ver a face de Deus, e por isso tem todo esse processo de preparação nesta vida, tá? Com a ascese, com as orações, para que possamos chegar no céu melhores. E se ainda não melhorarmos o suficiente, o purgatório vem nos preparar para conseguirmos ver a Deus, certo? Porque a visão de Deus não é algo comum, é algo magnífico. Então Deus vem como homem, Deus se faz homem, se faz ser humano, sem deixar de ser Deus, mas totalmente humano. Deus vem na nossa morte. O nosso encontro com Cristo se dá no momento extremo, certo? Todos nós que iremos passar, né, pela experiência da morte, passaremos por esse encontro com Cristo. Ele vem. Inclusive o Evangelho de ontem falou disso, né? Falou desse momento em que o Filho do Homem virá. Né? 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e o outro será deixado. Né? Então o Filho do Homem veio para aquele que foi tomado. Deus virá, Cristo virá em nosso momento extremo. E Cristo virá para julgar vivos e mortos, no juízo final. Nós cremos nisso, na parousia do Cristo, na sua segunda vinda, certo? Então tem esses 4 aspectos. Ele precisa entrar em contato com o homem, porque senão o homem não entraria em contato com Deus. Ele vem como o homem, ele veio, né? 2 vindas. Ele virá no momento extremo de cada um, de forma individual, e ele virá no fim dos tempos para julgar vivos e mortos em sua parousia, certo? Então a encarnação de Cristo, o Natal do Senhor, não é simplesmente, não é o aniversário de Jesus, gente, pelo amor de Deus, né? A gente vai comemorar o aniversário de Jesus, cantar parabéns, né? Ah, meu Deus, olha lá, Jesus tem 2026 anos. Não é isso. Mas a gente está celebrando o nascimento de Cristo, a gente está celebrando a encarnação do Verbo, a gente está celebrando a vinda de Cristo, que veio e que virá, certo? Então, o que mais nós temos de símbolo? Né? É evidente o presépio, e eu já até fiz uma reflexão no Natal do ano passado sobre o presépio, porque o presépio ele conta a história de trás para frente. A gente sabe que Jesus nasceu, né? As leituras ainda nos indicam, certo? Jesus nasceu e aí os anjos anunciam para os pastores vão adorar Jesus, os magos chegam do Oriente para ofertar presentes, certo? Mas o presépio conta a história ao contrário para a gente. O presépio está todo pronto, com pastores, com magos, com São José, com Nossa Senhora, com o anjo, mas sem o menino Jesus. E só na noite de Natal que a gente coloca o menino Jesus na manjedoura. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O presépio, ele contando a história de trás para frente para a gente, ele coloca na nossa mente qual é de fato o foco de atenção desse nascimento, desse presépio. Está o mundo inteiro, o passado, o presente, o futuro, os judeus, José e Maria, os anjos, a realidade do mundo espiritual, os pastores, os contadores de histórias, os homens simples, os homens cultos, letrados, místicos até, os magos, a sabedoria do mundo, a simplicidade, o esforço braçal, os animais, toda a realidade, todo o mundo material e o mundo espiritual está aguardando a vinda de Jesus. Por isso que essa Sagrada Escritura diz que na plenitude dos tempos Cristo se encarnou. Que plenitude dos tempos é essa? A plenitude em que todo o mundo, toda a natureza, todo o cosmos, todo o mundo material e espiritual está voltando a sua atenção para o nascimento de Cristo. Certo? O presépio conta essa história para a gente. Não somente a história cronológica do que aconteceu quando Jesus nasceu. Certo? Mas tem o vídeo lá, né, do Natal de 2024,
em que eu fiz uma reflexão um pouco mais profunda acerca dessa realidade do presépio. Temos também aquilo que nós usamos para enfeitar as nossas casas, certo? Tem a coroa do advento, vou falar logo dessa coroa, porque é usada na liturgia, que são as 4 velas, certo? Colocadas na igreja, e que cada domingo se acende uma, até o Natal, e que a gente pode fazer em nossas casas. Na verdade, a gente deve fazer isso nas nossas casas, né? Colocar as 4 velas, né? Comprar as 4 velas, arrumar bonitinho e tal, acender cada domingo em família, porque isso incentiva a própria convivência da família, mas não só isso, a gente carrega a liturgia conosco no nosso dia a dia. Porque um ponto extremamente importante aqui para todos os vídeos de tempos litúrgicos que eu vou fazer é justamente o fato de que nós precisamos carregar a liturgia conosco no nosso dia a dia. Se a igreja celebra junto com o cosmos, junto com a natureza, com as estações do ano, a sua liturgia, por que a gente só vai celebrar a liturgia da igreja dentro da igreja? Por que a gente só vai viver os tempos litúrgicos dentro do templo, dentro da igreja? Não faz sentido. A gente tem que celebrar junto. Ser igreja é isso, é celebrar junto, celebrar no nosso cotidiano, carregar para o nosso dia a dia. E religião, meus amigos, religião é prática. É prática. Não é simplesmente você ir no domingo na missa, né, assistir a missa, tá, tudo bem, você está cumprindo o preceito, tá tudo ok, mas religião é prática. É prática, e prática no cotidiano, né? No cotidiano. Então a gente precisa carregar a liturgia conosco, viver a liturgia junto, celebrar junto, certo? Então, vamos arrumar as nossas casas no primeiro domingo do Advento, certo? Colocar a árvore, colocar o presépio, a guirlanda, tá? Montar a coroa do Advento, acender junto, né? Cada domingo, junto com a família, uma vela a mais, certo? E acende aquela vela junto do presépio, em algum outro lugar da casa, e cada momento de oração, reacenda aquela vela, né? Reze ali, naquele local, faça suas orações ali, certo? Para que essa experiência da coroa do Advento, que é muito significativa, certo? Seja introjetada na nossa vida, nas nossas mentes, nos nossos corações, para com que isso ajude a gente a meditar melhor sobre a encarnação de Cristo. Certo? Beleza. Então, a coroa do Advento, ela segue as cores da liturgia. Então, são 3 velas roxas e uma rosa. Certo? Porque a liturgia, ela se veste de roxo e rosa. Mas aqui no Brasil, entrou-se uma moda de mudar as cores das velas. Então, tem gente que usa vela verde, vermelha, roxa e branca, ou verde, vermelha, rosa e branca, né? Enfim, é uma tradição do Brasil. Tudo bem que tem seu significado lá, em que cada cor eles estão focando um tema para meditar, é interessante, é legal, mas eu particularmente gosto de usar as cores mais tradicionais, né? Porque a gente está celebrando junto com a Igreja Universal, certo? A Igreja Católica do mundo inteiro. Não quer dizer que está errado, tá? Que é só a coroa do Advento, e fora que a coroa do Advento ela é de origem luterana. Foi a igreja luterana que inventou, né, esse relógio de velas que marca o período em que o Natal vai ser celebrado. Tanto que existem outros modelos de coroa do Advento. Existem as velas maiores para os domingos e velas menores para os dias da semana. Então, inúmeras velas. Tem também a coroa com 4 velas para os domingos e uma branca maior no meio para o Natal, né? Enfim, né? Existem outros modelos de coroa do Advento, então não tem problema nenhum, não é um dogma de fé, né? Você tem que usar a vela roxa e rosa, né? Quer mudar a cor, muda a cor, mas né, é interessante a gente celebrar com a igreja, tá? Então eu particularmente gosto de manter as cores, né, o roxo e o rosa. Eu já fiz também coroa do Advento colorida em casa, já fiz todas vermelhas, né, mais com esse espírito natalino, né, já fiz, né, mas eu acho mais bonito, né, até nas igrejas eu acho mais bonito a gente ver, né, as 3 roxas e uma rosa. Então a coroa do Advento ela é um relógio de fogo, é um relógio, né, que marca o tempo em que a luz do mundo vai nascer. E como que esse relógio marca? Ele ilumina cada vez mais.
ilumina cada vez mais. Então a noite ela vai diminuir, porque o brilho da luz de Cristo está aumentando, certo? Isso é muito legal, né? Tem uma vela, com 2 a chama é mais intensa, né? O brilho é mais forte, com 3 da mesma forma, com 4, né? E aí vem o menino Jesus, a luz do mundo, o sol nascente, tá? Então é muito legal a gente viver essa experiência, né? Fazer essa experiência. Temos também os símbolos mais comuns do Natal, que são os símbolos que não são estritamente religiosos, mas que têm origem religiosa, sim. Por exemplo, Papai Noel. O que é o Papai Noel? Eu quero dedicar um vídeo só para o simbolismo do Papai Noel, né, e toda essa questão aí entre São Nicolau e Papai Noel, né, se é um símbolo capitalista, se está tentando tirar o lugar de Jesus ou não, né, o que significa, como que a gente deve, né, se utilizar do Papai Noel, é preciso ensinar isso para as crianças ou não, é certo, é errado, enfim, eu quero falar disso num vídeo só, tá? Que é um assunto que realmente exige uma atenção. Então, símbolo do Papai Noel, quer usar, use e aguarde o vídeo que eu vou fazer depois sobre ele. E agora nos restam a árvore e a guirlanda. A guirlanda, né, que é aquele círculo todo enfeitado, né, de folhas e sinos e, né, todos os enfeites natalinos que a gente coloca nas nossas portas, hoje ele indica que esta casa está aguardando o Natal do Senhor. Essa casa celebra o Natal do Senhor, porque infelizmente não são todas as tradições religiosas que celebram o Natal. É muito triste a gente ver, né, tradições protestantes que não celebram o Natal. Né? É triste, né? Boas festas, né? Tem gente, né, que eu conheço, né, que é evangélico, boas festas, não fala Feliz Natal. Né? É uma pena, estão perdendo muito. Né? Estão perdendo muito. Fora que, né, para vocês terem ideia, a coroa do Advento é de origem protestante, luterana. As árvores de Natal, as primeiras árvores de Natal e as mais populares, elas foram mais populares no início em tradições protestantes, certo? Então não estou dizendo que foram eles que inventaram, porque a árvore de Natal é uma coisa que a gente não sabe quem foi que inventou, certo? Mas era muito mais popular em tradições protestantes, nos séculos passados, certo? Do que nas tradições católicas. Havia também, né, na tradição católica, tanto que a Igreja Católica já abraçou esse símbolo como um símbolo natalino mesmo, tal como a coroa do Advento. Né? A coroa do Advento, sim, foi inventada por eles e a Igreja abraçou essa tradição porque é realmente significativa, é bonito, é simbólico, tá? Então, todos nós já podemos nos servir desse símbolo natalino. Beleza. E o que a guirlanda simboliza? A guirlanda ela é um círculo, certo? E o círculo tem esse sentido de completude, certo? De algo eterno, algo que não acaba. De um ciclo que se repete, mas que nunca tem fim, certo? Que está em atividade contínua. De uma vida, certo? É uma vida que está girando. E uma vida ligada não à materialidade, certo? Que é o quadrado, mas a uma espiritualidade, porque é algo contínuo, algo eterno. Então a guirlanda, ela tem esse sentido da vida que não passa, da vida que vem com o nosso Senhor Jesus Cristo e de um ciclo que se inicia e que não termina, que se repete a cada ano, mas que nunca termina, que não tem fim, que não acabará com a morte, certo? E a gente coloca esse sinal nas portas porque é o Natal do Senhor que vem trazer essa vida sem ocaso, certo? Esse sol sem ocaso, sol sem pôr do sol. E a árvore também tem um pouco desse aspecto, porque as árvores que são utilizadas são pinheiros, né? E o pinheiro é uma árvore que, além de manter uma ponta sempre apontada para o alto, né? A sua copa ela não é arredondada, ela não tem um formato diferente senão de uma ponta, ela sempre cresce apontando para o alto. Tem todo esse sentido, né? De corações ao alto, mover os nossos olhares para o alto, buscar as coisas do alto, certo? Apontando para, né, de onde veio o menino, certo? E no topo dessa árvore tem sempre uma estrela, tá? A estrela que nos remete à estrela de Belém, que guiou os magos, certo? Mas é uma estrela que brilha à noite, apontando para aquele que vem como o sol, que brilha e traz o dia, certo? É um pouco o simbolismo da estrela d'alva, tá? Que anuncia o final da noite,
quando o sol está para nascer. E a árvore, sendo um pinheiro, né, o pinheiro ele também é uma árvore sempre verde. As folhas têm um aspecto diferente, né, são ásperas, né, não tem assim um formato achatado de folha, né, tem um formato diferente, mas está sempre verde, sempre vivo. Então quer dizer que essa árvore é uma árvore sempre viva. E é muito interessante porque as árvores elas são muito simbólicas em todas as tradições mitológicas. Cada mitologia tem uma árvore sagrada, certo? A gente já faz aqui uma referência, né? Já faço uma referência aqui a Yggdrasil, que é a árvore sagrada para a mitologia nórdica, a árvore do mundo, certo? E outras mitologias, né? Tem também suas árvores sagradas. A árvore é sempre símbolo de algo sagrado nas mitologias. E na nossa mitologia revelada, na nossa história judaico-cristã, nós temos uma nova árvore, a árvore da vida. E a árvore de Natal ela é enfeitada com inúmeras coisas hoje, né? Mas se a gente for fazer uma retrospectiva, né? For regredindo, na verdade, para árvores mais antigas, chegando até nas primeiras, a gente vê árvores só com bolas, certo? Com esferas que remetem a frutas, a maçã, tá? Então, é uma antítese da árvore maldita do pecado original. Essa é a árvore da vida, que tem os frutos da vida, o bendito fruto do ventre de Maria, na árvore da vida que é Jesus Cristo, certo? Ele é a árvore da vida verdadeira, da vida que não passa, da vida sempre verde, sempre viva, certo? Com seus frutos que nos dão a vida eterna, que tira o pecado do maldito fruto de Adão e Eva, certo? Tem todo esse sentido de ser a nova árvore, a árvore da vida, a árvore que brilha, certo? Hoje as nossas árvores brilham também, né? Tem as luzes, tem o pisca, certo? É uma árvore que reluz, que ilumina, que destrói as nossas trevas. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço por vocês terem visto esse vídeo até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia daqui do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos que precisam conhecer os símbolos do Advento, os símbolos que preparam o Natal do Senhor, e vamos nos preparar, vamos nos manter firmes na oração, na meditação, na liturgia e preparando as nossas casas, arrumando as nossas casas para a vinda do Cristo, a celebração do Cristo que veio e a meditação, a preparação para o Cristo que virá. Tá certo? Até o próximo vídeo.